Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Que Deus abençoe e guarde sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esse momento, te agradecer por mais um dia, te agradecer por estarmos na tua presença. Papai amado, papai querido, estamos, ó Pai, num propósito de oração. E nessa oração, Deus, nós estamos clamando pela tua unção. Então, Senhor, hoje eu te peço que derrame sobre nós a tua unção. Abra as comportas do céu, ó Pai, e derrama teu azeite sobre as nossas cabeças. Sara, Pai, as nossas feridas, tampa as nossas brechas, nos faz um vaso novo, Senhor, para que a gente consiga perseverar na nossa vida, para que a gente consiga ir em direção ao alvo que é Cristo, e que a gente muda os nossos pensamentos, que a nossa oração, ó Pai, não seja uma oração de apenas de conquista, de liberar as boas novas, de liberar os prêmios, né, as promessas, as vitórias, os milagres, mas seja, Senhor, algo que a gente anseie e deseje com o nosso coração, de ter uma vida de intimidade com o Senhor. Nessa semana, Deus, estamos na série de intimidade. Ontem o Pedro trouxe para a gente, né, os 10 passos para ser íntimo do Senhor. E o Senhor vai continuar falando no nosso coração sobre intimidade essa semana, Senhor. Então eu te peço, derrama sobre nós a tua unção, até mesmo para que a gente tenha um coração que queira e que anseia cada vez mais o Senhor. Tudo aquilo que tem se levantado contra a gente, ó Pai, já começa a cair por terra, e que o Senhor possa abençoar os nossos corações, Senhor, para que a gente possa romper dia após dia. Nesse momento eu peço que eu me esvazie de mim mesma e que o Espírito Santo do Senhor me encha para que eu seja boca do Senhor aqui na terra. Que nada saia da minha boca, Deus, que não seja o Espírito Santo do Senhor para falar em nosso meio. Que nada saia sobre mim, ó Deus, que não seja da vontade do Senhor. Eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração, e começo te pedindo, Deus, venha ter a liberdade em nosso meio, venha trabalhar em nosso meio, venha trazer resposta, cura, transformação. Venha nos elevar nesse tempo, um tempo de muito mais intimidade e profundidade com o Senhor. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, prepara a nossa mentalidade para poder entender, ó Pai, aquilo que o Senhor está falando com a gente hoje. Eu entrego nas Tuas mãos esse dia, Senhor, e te peço, tenha total liberdade em nosso meio, para fazer o que o Senhor quiser. Coloco nas Tuas mãos também, ó Deus, os nossos pedidos de oração, a vida do Davi, ó Pai, que teve febre ontem, está com o dentinho nascendo, gripou novamente. Eu te peço, Deus, para que o Senhor possa guardar a vida dele e cuidar do teu filho cada vez mais e infinitamente mais. Papai amado, papai querido, toma esse dia nas tuas mãos e nos dê a capacidade de construir um dia extraordinário através dele. Um dia extraordinário não é a ausência dos problemas, mas é a gente ter sabedoria de lidar com cada hora e cada parte do nosso dia. Guarda a nossa casa e a nossa família. E guarda, Senhor, domingo, que é o nosso encontro presencial, Senhor. Escolha exatamente as pessoas que precisam se sentar àquela mesa, ó Pai. Escolha a dedo cada uma delas, ó Pai. E que o Senhor possa ter o seu mover e o teu agir ali. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Bom dia. Ai, vamos lá. Nós vamos dar continuidade hoje na série. Eu já ia falar, gente. Na hora que eu bati o olho, eu falei, Lenilda não entrou hoje, eu vou mandar mensagem para ela. Que bom que você entrou, meu amor. Nós vamos dar continuidade na série Intimidade. E hoje nós vamos falar sobre um coração segundo o coração de Deus, que é aquele coração que atrai a presença. Se a gente está falando de intimidade, a gente precisa trabalhar essa intimidade, né? A gente precisa seguir os passos que o Pedro deu ontem, mas a gente também precisa entender o que nos leva a ter um coração segundo o coração de Deus, um coração que vai atrair a presença de Deus, porque Davi foi conhecido como amigo de Deus, né, gente? Imagina que lindo.
em Atos, fala que, quando que Deus fala dele, né? Um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E isso é muito forte, sabe? Porque todos nós, gente, a gente quer agradar a Deus, a gente quer viver uma vida de intimidade com Deus, só que poucos de nós queremos pagar o preço e a gente quer entender o que verdadeiramente move o coração dele. Então, não adianta a gente querer ter uma vida plena, ter uma vida extraordinária, se a gente não vai viver isso, de verdade. Eu lembro que o dia mais difícil da minha vida foi muito até engraçadinho nesse dia, que parecia literalmente o anjinho e o demônio dos filmes, né? Que você vê o filme assim, de desenho, que aí aparece um anjinho aqui e o demônio de um lado. Aí um vai te apoiando e um vai falando que não. Eu estava caminhando na praia, isso tem uns 2 anos, se não me engano, isso mesmo. Eu estava em Porto Seguro, e aí a semana inteira choveu, mas mesmo assim eu acordava cedo para caminhar. E aí eu caminhando lá em Porto Seguro, estava chovendo bem pouquinho, só estava nublado, não tava aqueles pinguinhos, tipo um sereninho. E aí eu comecei a clamar, eu falei, Deus, eu quero ter a sabedoria de Samuel, mas eu quero ser uma pessoa segundo o teu coração. Eu quero ser usada para poder transformar as pessoas. E aí eu comecei a pedir, né? Eu falei, eu tenho vergonha ainda, eu já me posicionava nessa época, mas eu tinha ainda muita vergonha, eu estava posicionando só por projeto de outros, eu não estava posicionando para os meus projetos, e aí eu comecei a clamar a Deus, tipo assim, Deus me usa de verdade. Já tinha sido um ano maravilhoso, mas era um ano desafiador, eu e aí eu comecei a clamar, Deus, por favor, Deus, por favor, Deus, por favor. E no início do ano eu ia fazer a palestra para 200 pessoas, era um projeto de outra pessoa também, não era no meu projeto ainda, mas eu já estava entregando a minha vida a ele ali, né? Eu estava querendo voltar à minha intimidade com ele, que tinha muito tempo que eu não vivia essa intimidade. E aí eu lembro exatamente que veio uma voz dentro de mim e falou assim: você tem certeza do que você está pedindo a Deus? Aí, tipo assim, eu parei, eu estava caminhando, eu parei e olhei para o céu. Aí virou e falou assim: você sabe o alto preço que você vai ter que pagar por isso? Por vidas que nem são suas? Por coisas que nem são suas? Aí eu parei, aí eu fiquei pensando, eu fiquei olhando. Falei, gente, que loucura, né, da minha cabeça por um momento. Eu querer essa responsabilidade. Aí, ao mesmo tempo, veio uma vozinha serena e falou comigo assim: mas eu quero viver essa intimidade com você. Aí eu olhei para o céu e falei: pai, eu quero. Aí eu continuei caminhando e falando com Deus assim: eu sei que vai ser pesado, eu sei que vai ser difícil, mas se o Senhor me capacitar, eu vou vencer. Se o Senhor me capacitar, eu vou conseguir fazer. Então, eu só preciso do Senhor. Se eu tiver o Senhor, eu já não preciso de mais nada. E ali eu fui clamando e algo dizendo para mim assim: cuidado com o que você pede, cuidado com o que você pede. Me veio à memória o dia que eu pedi para ser forte e corajosa, minha vizinha morreu, e morreu nos meus braços, e meu pensamento ele foi ficando conturbado, e eu parei, respirei e falei: Deus, eu tenho certeza do que eu quero, então afasta de mim sobre todo o mal, o Senhor vai derramar sobre mim a tua unção, a tua bênção, e eu tenho certeza que eu vou conseguir. De alguma forma, o Senhor vai me preparar para isso. E ali eu comecei a clamar justamente por essa intimidade com Deus. E na Bíblia, Davi ele é chamado como um homem segundo o coração de Deus. Isso não significa, gente, que ele era perfeito. Não vai significar que você também vai ser perfeita. Eu estou longe de ser perfeita, gente. Tem dia que eu estou cansada, tem dia que eu não quero fazer nada. Hoje mesmo eu acordei e falei, gente, no tempo de frio eu passo muito mal. Meu nariz fechou, minha garganta tá ardendo. Eu falei, nossa, hoje eu quero fazer nada, não vou fazer devocional, não vou atender. Aí eu lembrei, nossa, mas tem feriado essa semana, eu preciso atender, eu tenho que reagir. Já comecei a entregar a Deus, falando, Deus, tem de compaixão, tem de misericórdia de mim. Domingo é o Reacende a Chama, eu preciso vencer essa dor de garganta, eu preciso vencer isso, eu preciso atender, né? Eu preciso estar ali presente com os meus clientes, eu tenho que entregar o meu melhor, me ajuda. E fui clamando, e por fim eu levantei com frio, com dor e cansada, e falei, não, vamos fazer acontecer.
Porque Deus não quer alguém perfeito, não, gente. Deus quer alguém com o coração disponível. Tem dia que eu não quero levantar da minha cama também. Eu sou ser humano igualzinho vocês, que eu tô cansada, eu falo, nossa, eu preciso de dormir. Tem dia que Deus me pede as coisas e eu falo não. Na semana que vem eu vou contar um testemunho para vocês, mas só de dando um spoiler, eu queria desistir de domingo. Falei, eu tô ficando doida, eu não tenho os recursos exatos para fazer isso, eu não posso ficar me desgastando dessa forma. E eu estava de TPM, dentro da igreja que eu estava, o pastor falou algo que me machucou, mas ele não falou algo para mim, ele falou a opinião dele. E aí eu, no meu profundo ali, né, nesses hormônios, eu já estava mais sentida, e o diabo, gente, ele não vai usar um cara da rua para te xingar, para falar com você coisas absurdas. Ele vai usar com você quem são referências, seus amigos, as pessoas que são próximas a você. E aí, quando o pastor deu a opinião dele a respeito da terapia, eu fiquei muito chateada. Só que, tipo assim, gente, não foi nada, sabe? Sabe quando a gente faz a tempestade em copo d'água? Pois é, foi isso. E aí eu falei que eu não queria fazer e que não era isso. E aí foi passando a semana, apesar de tudo, né? A gente estava num devocional muito forte. Então, durante o devocional, eu pedi a Deus para falar comigo também. Que apesar de eu estar aqui falando, eu sempre falo com vocês que a boca que fala é a que ouve. E aí Deus foi falando comigo, eu tô te pedindo e você não quer fazer, eu tô te pedindo que você não quer fazer. Eu falei, eita, que loucura. Vou fazer. O Pedro foi contra. A Simone falou, vamos devagar? Aí eu falei, não, gente, vocês estão entendendo, eu tive uma visão que foi assim, assim, assado, eu também achei que eu estava ficando doida. Aí eu dei uma explicação, eles falaram, então vamos fazer, mas sabe aquela meio inseguro, tá muito em cima da hora, e beleza. E aí quando tem o culto domingo, Deus testifica exatamente, eu não estava no culto, gente, porque eu machuquei meu joelho. Ainda tem esse agravante, que eu tô sentindo dor e aí eu durmo mal. Aí eu não fui no culto, mas eu assisti o culto de casa, o Pedro estava no culto e Deus testificou exatamente aquilo que ele tinha pedido. Então, Davi, ele errou, gente, e ele errou muito. Tá? Davi, ele matou uma pessoa, ele cometeu adultério, só que ele chorou, ele vacilou, ele se entregou. E nós vamos errar também. Isso eu expliquei na semana passada. Só que mesmo nos erros, Davi ele carregava algo raro, um coração sensível, disponível, quebrantado diante de Deus. E é o que eu tenho tentado trabalhar no meu coração. Eu sou muito imperfeita ainda. Mas eu quero trabalhar muito essa minha teimosia de achar que Deus não está falando comigo, que é coisa da minha cabeça. Por isso eu tenho pedido muito Deus a unção, porque quando a gente é um ungido, assim, né, Deus derrama sobre nós a unção dele, a gente consegue ter um discernimento melhor do que é e do que não é. Só que às vezes a gente está tão preso ali nas nossas crenças, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, que a gente não faz o que precisa ser feito. E aí hoje eu quero mergulhar com vocês nesse segredo de Davi, entender como a gente pode cultivar um coração que atrai a presença de Deus. Eu tenho atraído a presença de Deus, mas a minha insegurança às vezes faz com que Deus se afaste. Não é que Deus se afaste, né? Ele continua presente, mas eu acredito que ele está distante, que foi o que aconteceu na semana passada. E eu ainda brinco que muitas das vezes eu passo por coisas que eu preciso ensinar para vocês. E aí tem hora que eu faço na minha oração, assim, Deus, eu não preciso mais viver a prática. Pode me dar só a teoria que eu consigo ensinar para os seus filhos. Mas tem vezes que, tipo assim, eu tô ótima, eu tô muito bem, e de repente eu começo a viver uma coisa muito nada a ver na minha vida, justamente para eu conseguir trazer isso para vocês. Igual, eu já sei que Deus tem me usado, eu já sei que é hora de crescer o projeto, eu já sei, né, como eu preciso me posicionar, mas na semana passada foi uma confusão na minha cabeça, como se, tipo assim, eu não soubesse de nada disso. Como se Deus nunca tivesse testificado que era hora de crescer. Mas, gente, tá aí a prova. A Lenilda veio do Instagram. E a Lenilda, ela acompanha assiduamente. Igual vocês, né? Porque quem tá aqui também costuma não falhar.
Mas olha que loucura, ela não me conheceu através de alguém, e não, ela me conheceu, super difícil para fechar, não confia em ninguém, de repente fechou comigo, tem se entregado, tem feito os exercícios, tem corrido atrás, tem vivido tanto na terapia, tanto aqui na intimidade com Deus, e isso é muito forte. Ou seja, se eu continuasse na minha teimosia, não tinha como Deus me usar para poder atingir ela. Ele teria que levantar outra pessoa. Mas a intimidade começa, gente, quando o nosso coração se alinha com o dele. Eu parei de pedir as coisas para mim e comecei a viver a minha vida para ele. Eu dei uma pausa no em todos os meus projetos estavam parados. Se você perceber, o Florescer não aconteceu esse ano, o Empreender se aconteceu, mas a gente não deu continuidade, vamos fazer nele no mês que vem, eu vou até começar a divulgar ele essa semana. E, tipo assim, eu parei tudo para viver para ele. Porque eu quis alinhar o meu coração com ele. Eu sei que quando eu terminar de alinhar, ele vai trazer as minhas coisas, ele vai abençoar os meus outros projetos novamente. Mas mesmo nas minhas circunstâncias, não fazem sentido, fica tudo muito conturbado, eu sei que ele vai ter o melhor para mim. E em Atos 13:12 fala, né, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui é Paulo mandando uma carta para os apóstolos, e ele conta que Deus encontrou Davi, e que sabia que Davi faria aquilo que ele queria que fizesse. E é o que eu tenho falado, Deus encontrou em mim, mesmo teimosa, mesmo às vezes querendo fugir de tudo, um coração disponível, porque, gente, apesar de tudo, quando eu entendo, assim, que é aquilo ali mesmo que Deus quer, eu faço até loucura que não precisava. Às vezes nem precisava de tanto, e eu falo assim, não, Deus, se não for para ser dessa forma, eu não quero também. Aí eu vou lá e cometo um monte de loucura. Por quê? Porque se quando é para mim ou quando é para os outros, eu vou lá e faço bem feito, e quando é para Deus, eu faço bem mais ou menos. Vale, não aceito. A primeira célula disfarçada que eu fiz, que foi o encontro de gigantes, para todo mundo era uma coisa muito simples, né? Todo mundo dava um lanchinho ali, bem mais ou menos, copo de plástico mesmo. Eu fui lá, gente, gastei um dinheiro que eu nem tinha. Eu fiz uma dívida, inclusive, nesse dia. Mas é porque eu sempre fazia os cafés mais chiques do mundo para mim, para as minhas amigas. E nesse dia eu falei, não, Deus, eu não aceito. Eu não aceito fazer mais ou menos para o Senhor, sendo que eu sempre faço perfeito para mim. Fui lá no supermercado, comprei tudo do bom e do melhor, do mais chique que você puder imaginar. E eu fiz. E no final ainda deu barraco. Mas tá bom, ele me ensinou que para ele as coisas precisam ser feitas com excelência também. Davi, ele foi ungido por Deus quando ainda era só um jovem, cuidador de ovelhas. Sem reconhecimento, sem status, sem títulos. E ele não buscava glória, ele buscava a Deus. Eu falo que a minha primeira unção de Deus foi quando eu tinha 15 anos, que eu nem entendia sobre a palavra, eu nem entendia quem era Jesus direito, eu tinha vindo da igreja católica, eu não tinha tanto conhecimento ainda, e foi quando eu converti para a igreja evangélica e comecei a aprender. Mas quando eu recebi a profecia de que eu seria uma missionária, eu não sabia nem qual era o significado dessa palavra. E depois eu fiquei desesperada, querendo que acontecesse rápido. Eu não fui sábia igual a Davi, que mesmo depois de ser ungido, ele não correu para o seu trono, né? Ele voltou para o campo, continuou servindo, continuou cantando, continuou adorando a Deus no seu secreto. Eu já fui, gente, nas pessoas mesmo. O que significa, como que funciona, o que eu preciso fazer para eu poder ser missionária. Eu não tinha conhecimento e nem sabedoria. Eu tinha só 15 anos também. E eu queria ter sido igual Davi, amém, recebo. Hoje, se eu receber uma profecia, eu vou ficar quieta na minha, vou orar a Deus e vou buscar por isso. Mas naquela época, não. Naquela época, eu fui para a internet tinha acabado de lançar essas bandas largas, né? Era um computador grande ainda. Sentei lá na frente, era num banquinho, gente, as coisas eram bem precárias, né? O meu computador, ele ficava num rackzinho, mas esses rack baixos, sabe?
E aí o lugar da gente sentar era um banquinho, mas esse banquinho não era um banquinho, era um banco, era um rolo de fios, sabe? Onde ficavam os fios, assim, e aí a gente usava isso de banco. E aí eu sentei lá na frente, comecei a pesquisar, e era tudo muito precário no Google na época, e não tinha nada, eu não estava entendendo nada. E aí eu fui para o meu secreto orar e perguntar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Que dia que vai começar? Que horas que eu vou ter que começar a fazer? É engraçado, né? E hoje eu quero trazer isso para vocês. A primeira coisa é, quando você receber algo, um sonho, segundo o coração de Deus, ou algo assim, eu quero que você continue servindo, continue cantando, continue louvando e continue buscando a Deus no seu secreto. Por quê? Porque senão você vai meter os pés pelas mãos e vai dar errado. Mas o que Deus sonhou para você é aquilo que vai se cumprir. Pode demorar, mas talvez pela dureza do seu coração, assim como o meu demorou muito. Já era para eu estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo, gente, há 1000 anos atrás. Mas tá bom, a gente também precisa viver o nosso processo, eu não fico carregando culpa. Mas é porque eu fui teimosa, sabe? Eu não quis fazer o que precisava ser feito. Então, a gente tem que aprender com Davi, porque Davi, ele fez diferente. Ele não foi o que ele fez diante das pessoas, mas era a hora, ele é diferente, era na hora do que ninguém via. Não era a hora que ele tinha que se posicionar, por exemplo, igual que eu me posiciono com vocês, mas é no meu secreto com Deus, é o que eu estou vivendo com Deus e não aqui com vocês somente. Deus vai me abençoar cada vez mais, quanto mais eu chorar na presença dele, não aqui com vocês. Porque é sobre isso, não é o que ele faz diante da multidão e das pessoas e da liderança dele, mas é o que ele fazia quando ninguém via. Porque por que eu coloquei novamente essa música no início? Chama Nada Mais. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo do YouTube também. Porque Davi, ele não queria apenas os presentes de Deus, as promessas de Deus. Ele queria a presença. E a gente tem que parar de querer só as bênçãos, as riquezas. Aí é muito fácil, né, a gente conviver com Deus. E eu já tenho um segredo para você, porque quanto mais você buscar Ele esperando o dinheiro, menos você vai ganhar. Porque é buscar primeiro o reino dos céus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Era engraçado que no ano passado foi o ano que eu mais ganhei dinheiro com a terapia. Em agosto, então, nosso Deus, eu fiz muito dinheiro. Mas foi o ano que eu mais perdi dinheiro. O ano que eu adoecia, eu tinha que pagar médico, eu tinha que comprar um monte de coisa, e meu dinheiro ele sempre ia embora. Apesar de eu estar vivendo o meu propósito, a minha promessa, eu estava buscando dinheiro mesmo, gente. Eu falava, não, eu quero dinheiro porque eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Isso é errado? Não. Mas o dinheiro, ele não precisa estar, ele não tem que estar acima da sua procura ao reino. Eu continuo querendo comprar uma casa, eu continuo querendo comprar um carro, eu continuo sonhando em tudo, mas hoje, mais do que tudo, eu procuro o reino. Antes eu estava colocando até os meus projetos, que foi Deus quem me deu, acima do que era os planos dele para mim. E foi ele que me deu os meus projetos. Foi ele que me abençoou. Mas eu estava colocando acima daquilo que era meu e dele. Então, ao invés, por exemplo, igual ontem à noite, né? Eu atrasei para chegar em casa. E aí eu tinha que terminar de desenhar a aula, porque eu sempre mudo, gente. Se eu atrasar, se eu não entregar a aula, igual era para ter sido a aula sexta, eu não entreguei sexta, eu já mudei todo o conteúdo que eu ia falar no Despertar da Fênix de hoje à noite. E aí eu tinha que terminar de desenhar essa aula, porque eu mudei tudo. Ao invés de desenhar a aula, eu falei, não, a aula eu vou arrumar um tempo amanhã, que eu não tenho na minha agenda, porque minha agenda está lotada, mas hoje eu vou arrumar o devocional, porque eu já sabia que seria intimidade, mas eu queria saber o que o Pedro ia entregar para eu não entregar repetido. Entende? Então, Davi, ele era apaixonado por Deus. E esse amor moldava a escolha deles. Eu sempre fui apaixonada por Deus, mas eu nunca deixava que ele moldasse as minhas escolhas. Eu queria continuar no controle, eu queria continuar tomando as minhas decisões, eu queria continuar dando conta de tudo. Só que não, gente, se a partir do momento que eu entrego a minha vida para ele, é por ele, é para ele, são todas as coisas dele. Então eu parei de focar em mim
e comecei a focar nele. Hoje eu trabalho muito menos, porque por causa do devocional, eu não atendo mais 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Tirando sexta-feira, que sexta-feira eu preciso, porque já era um compromisso de antes. Hoje eu começo a atender 11 horas da manhã. Em algumas exceções eu começo a atender às 10. Por quê? Porque a parte da manhã é minha com ele. É um momento meu e dele, que eu tiro para fazer as minhas coisas, porque antes eu começava às 7 horas da manhã e aí eu acabava 11, meia-noite. Aí eu vinha para casa, dormia, estava lá em Santa Luzia 7 horas da manhã. Eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para cuidar de mim, para cuidar das minhas coisas, nem da minha casa, porque eu estava colocando meu trabalho em primeiro lugar. Não tem como prosperar. Eu posso falar de experiência própria. Eu ganhei muito dinheiro e precisei de gastar todo o dinheiro. Por quê? Porque Deus estava me ensinando que é primeiro o meu reino, para depois eu te dar tudo o que você quer. Eu ainda vou chegar em patamar, gente, muito maior do que eu estou hoje. Hoje eu não atendo o número de pessoas que eu gostaria de atender e nem vou passar o carro na frente dos bois. Por quê? Porque eu estou sendo moldada e preparada para esse novo tempo. Mas eu tive que inverter, percebe? E muitas das vezes a gente está focado no nosso trabalho. E a gente quer trabalhar, 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 trabalhar. Aí coloca o trabalho na frente da família, coloca o trabalho na frente das coisas e desculpa, tá? Eu sei que existem alguns homens que assistem, mas as mulheres, antes ainda do trabalho, existe a casa. Se você não cuidar da sua família, honrar primeiro o teu marido, depois os teus filhos, depois a tua casa, depois o teu trabalho, você não prospera. Porque vem a tua casa antes do teu trabalho. E às vezes a gente inverte muito isso. Então, quando a gente começa a buscar e colocar o reino dos céus em primeiro lugar, você vai ter que seguir essa linha. Deus, você, seu esposo, seus filhos, sua casa, seu trabalho. Não tenta inverter a ordem. Lívia, mas eu preciso do meu trabalho para pagar as contas. Pois é. Às vezes o dinheiro poderia estar vindo muito mais fácil para a tua vida. Deus poderia estar honrando muito melhor você e o teu marido e a tua casa, mas não está fazendo isso pela dureza do seu coração, de achar que é tudo pelas suas próprias mãos, ó, pela sua própria força. Não é. Teve batalhas que não foram vencidas por nada, só pelo grito, pelo decreto. Então vai ter batalhas que você vai vencer, ó, é com o poder da oração. E aí eu quero trazer rapidinho para vocês, que eu já prometi não estender durante a semana, o que torna um coração segundo o coração de Deus. Um coração que se arrepende rápido, um coração que deseja obedecer mesmo quando está difícil, um coração que busca agradar a Deus mais do que agradar as pessoas. Tem gente aqui que gosta de agradar somente as pessoas, que adora mesmo no vale. O vale aqui é o deserto, caverna, mesmo nos tempos difíceis, entende? E Davi, ele errou, mas ele não se escondeu. Ele rasgou o seu coração diante de Deus. Isso que atrai o céu, gente. Não a performance perfeita ou a alta performance, né? O total controle da mentalidade, do autoconhecimento, ali daquela busca profunda, né? Não é você se tornando um terapeuta, um mentor, um coach, não. É a sua rendição perfeita. É a sua rendição verdadeira. O Pedro não tem, acho que, sei lá, tem fevereiro, março, né? Abril, maio, junho. Tem só 3 meses que o Pedro tá indo na igreja. E olha hoje como Pedro que fala de Deus. E tem menos de um mês que Pedro começou a falar de Deus. Por quê?
porque ele simplesmente se rendeu de verdade. E se você conhecer a história real do Pedro, você ia falar, nossa, que menino perdido. Ter um coração segundo o coração de Deus é amar quem ele ama. É chorar com quem ele chora. É se alegrar com quem se alegra no coração dele. É simplesmente você viver para ele. É você entender que existem coisas que você vai ter que passar na frente. E desde ontem, Deus está nos convidando para uma intimidade mais profunda com ele. Talvez você não está se sentindo o suficiente, talvez você está pensando que você falhou demais, talvez você fique carregando culpa, talvez você ache que se perdeu de Deus, né? Ou que Deus já não está olhando mais para você. Mas Deus não está procurando a sua perfeição, Ele está procurando o seu coração disponível. Então, hoje eu queria que você literalmente orasse, na hora que a gente for encerrar aqui, orasse falando, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Porque a gente não é você quem vai caminhar com Deus, é Ele quem vai te ensinar a caminhar com Ele. É Ele que vai te ensinar a se arrepender com leveza, a adorar com liberdade e a obedecer na alegria. Vai ser Ele, não é você. Quem era a Lívia do passado para estar aqui falando na frente de vocês, gente? Quem for no nosso encontro no domingo vai ter esse testemunho. A primeira vez que eu fui pregar, eu cheguei na igreja com um dossiê, 17 folhas impressas. Por quê? Porque eu achava que Deus não poderia falar através de mim. Eu achava que eu tinha que ler. Hoje eu tenho uma colinha, tá, gente? Se eu falar com vocês que eu não tenho colinha, é mentira. Eu tenho uma colinha, mas não é leitura, eu falo do meu coração. Você pode ver que eu conto da minha vida também. Então, não é apenas as coisas grandes. Deus não chamou a gente só para o grandioso, Ele chamou a gente para andar com Ele. Hoje a gente tem aqui 4, 5 pessoas na parte da manhã, à noite a gente já tem 12, 13 pessoas. No nosso grupo antes tinha 9, gente, quando eu comecei, acho que eu comecei com 9 pessoas, mentira, começou eu e o Aender. Eram 2 pessoas, depois foram para 5, depois a gente ficou um bom tempo com 9 pessoas, depois a gente foi para 20 pessoas, hoje eu nem sei, hoje a gente tem 30 membros, temos 30 pessoas, não, mentira, olhando o grupo errado, 45 pessoas, o nosso Reacende a Chama. São 45 pessoas que eu vou orar por elas. Daqui a pouco pode ser 900? Pode, mas eu não estou me preocupando, poderia ser um, desde que seja para ele. Então, guarda isso para vocês. Deus não está procurando talentos, Ele está procurando corações rendidos a Ele. Porque é Ele quem vai capacitar, Ele quem vai moldar, Ele quem vai fazer. Davi não era perfeito, mas Davi estava disponível. O favor de Deus repousa sobre aquele que deseja conhecê-lo, não apenas usá-lo. Que é o que eu falei aqui, por isso nada mais essa música. Eu vou deixar ela na descrição do YouTube. Escuta depois essa música, medita nessa música, para você entender que Deus está querendo viver com a gente, com uma intimidade. Não é apenas você buscar para Ele para ter as suas bênçãos. Tá? Um coração segundo o coração de Deus é aquele que volta para Ele de verdade, mesmo quando erra, que é a hora que a gente volta para Ele e ora incessantemente, para que a gente possa viver essa vida com Ele. E eu quero uma pergunta para a gente finalizar, tá? Eu quero que vocês fechem seus olhos, porque a gente já vai orar. Respira bem profundamente. E eu quero que você guarde essa pergunta no seu coração, tá? Vai ser muito importante. O que ainda ocupa espaço no seu coração que Deus deseja curar e alinhar ou transformar? O que que tem impedido o seu coração de ser um coração segundo o coração de Deus? Eu quero que você reflita isso durante o dia. Se você quiser compartilhar depois comigo no privado, pode ficar à vontade. Eu estou aqui por vocês.
Se não, é para você refletir mesmo, para que haja uma transformação. E agora eu quero que você feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, nesse momento, Pai, eu só quero clamar a Ti um coração segundo o coração do Senhor. Eu quero que você... Eu quero viver para Te agradar. Eu quero que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui presente, as que já precisaram sair, as que vão assistir no gravado. Papai amado, papai querido, eu só quero que o Senhor transforme o nosso coração e faça dele um coração segundo o Teu coração. Nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, para que a gente seja transformado dia após dia, para que o Senhor se alegre na nossa presença. Pai, que a gente pare de buscar o Senhor pelo que o Senhor pode fazer e comece a buscar o Senhor pela Tua presença. Porque a Tua graça nos basta, Pai. E que a gente encontre prazer na Tua presença. Que a gente encontre prazer em Te buscar. Então, Pai, nesse momento, recebe o nosso coração, recebe a nossa oração, traga cura, transformação e restauração, Papai. Mas para que o Seu nome venha a ser glorificado, nos ensina, Pai, a buscar a Ti, não pelo que o Senhor nos prometeu, mas porque é agradável caminhar com o Senhor. E, Pai, mesmo nos dias maus, que o Senhor renove as nossas forças, nos dê um direcionamento, para que a gente consiga romper e para que a gente consiga viver para o Senhor. Hoje, Deus, o que eu te peço é, nos dê um coração segundo ao Teu coração. Alinhe o nosso coração com o Teu coração, alinhe nossos propósitos com o Teu propósito e comece a nos capacitar, Senhor, perante aquilo que o Senhor precisa que venhamos a fazer. Derrama sobre nós a Tua unção, Senhor, para que nós tenhamos ousadia, sabedoria, discernimento, entendimento. Não, Tua palavra fala que quando é derramado sobre nós a Tua unção, a Tua sabedoria, até o nosso corpo físico, Senhor, é curado. Então vem, Senhor, nos batiza com o Teu fogo, nos batiza com a Tua presença, para que a nossa vida seja transformada. Hoje eu te entrego, Pai, essa semana, hoje eu te entrego as nossas vidas, hoje eu te entrego, Pai, esse recomeçar com intimidade. E peço, nos prepare para o novo tempo. Eu coloco cada vida, cada alma nas suas mãos, assim como eu coloco a minha. Guarda a nossa casa, a nossa família. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, de tudo aquilo que se levanta contra nós para nos paralisar e não entregar o que precisa ser entregado. Mas que o Senhor possa nos abençoar para que possamos romper todas as barreiras e começamos a viver para Ti. É tudo que eu oro, eu peço e lhe agradeço. Abençoe os Teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Vocês vão ter que aturar minha carinha de cansada, de exausta no frio, que realmente eu sou muito alérgica e o tempo seco, ele me destrói, mas eu vou estar sempre procurando trazer o melhor para vocês, doando o meu máximo, o meu melhor, porque é para que a obra cresça, é para que a gente cresça e que a gente espalhe cada vez mais essa chama. Eu conto com vocês. Fiquem com Deus, façam um extraordinário dia e, por favor, se precisarem, a gente está à disposição de vocês. Fiquem com Deus.